Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pronto Atendimento, começando para você este programa que traz as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas angústias para serem respondidas à luz da doutrina espírita. E hoje estamos aqui com a equipe de quarta-feira. Celina Sobral, seja bem-vinda, Celina. Olá, meu querido, boa tarde a todos vocês, você que está aí na sintonia, fica bem com a gente aí que vai ser bem legal hoje, hein? Energia de pré-feriado, vamos lá, todos juntos. E também estamos com Antônio Carlos, seja bem-vindo, Antônio Carlos. Tudo bom, Júlio? Tudo bom, Celina? Tudo boa bem. tarde a todos os nossos companheiros que estão nos vendo, nos ouvindo. Uma boa tarde a todos. E para que a gente possa começar esse programa já entrando na sintonia da espiritualidade, que faz parte aqui da equipe também que está te acompanhando, vamos seguir a Celina e ouvir a prece que ela fará por nós. Vamos juntos, nos harmonizando, unindo mentes e corações, sentindo a presença amiga do nosso Mestre Jesus nos abraçando, nos acolhendo, nos dando o fortalecimento necessário no nosso corpo e no nosso espírito, para que a nossa caminhada seja leve, seja mais compreensível, que possamos ouvir os sinais que vêm ao nosso encontro, nos mostrando realmente o caminho a seguir. Aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos de dores, nas casas de detenção ou nos lares desajustados, se o seu coraçãozinho aí está apertado, triste, remoendo algumas dores que já fazem algum tempo, que nós possamos todos juntos, nessa vibração de amor, afastarmos de nós, tirarmos de nós qualquer negatividade, qualquer coisa contrária ao bem e à caridade. E nós vamos saudando agora, carinhosamente, a equipe espiritual do Pronto Atendimento de quarta-feira, pedindo que esteja conosco, aqui e com você, aí do outro lado, para que seja um programa esclarecedor, também harmonioso e baseado no amor do nosso Pai Maior. Então, nós pedimos licença de nossa parte para iniciarmos o trabalho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E para que você participe do programa de hoje, você pode mandar a sua mensagem através dos nossos telefones. Primeiramente, você que quiser ligar, participar aqui ao vivo com a gente, ligue para o 0800 979 5011, 0800 979 5011. Você vai falar aí com Ezequias que vai passar a ligação para a gente. Você pode participar também através do nosso WhatsApp. É só você adicionar o número aí na sua agenda, que é o 11 99643 3827. Então, anote aí já no seu celular e salve o contato 11 99643 3827. Mande as suas dúvidas, as suas perguntas e, como a gente fala aqui, o Pronto Atendimento é esse programa que está para te atender. Ainda que a sua dúvida pareça algo muito simples, algo que você perceba que é uma dúvida muito comum, pode mandar para a gente, que com certeza ela vai ajudar muitas pessoas. Enquanto nós aguardamos a sua mensagem, queria fazer uma pergunta aqui, Celina, para a gente começar. Trazendo um acontecimento, né, que a gente sabe que rolou, né, aconteceu ontem, né, na manhã de ontem, que foi um incêndio lá do Mercatudo das Casas André Luiz, e algo que surge, que é muito comum, eu vejo nas redes sociais as pessoas perguntando, é o seguinte: essas catástrofes, tragédias ou esses acontecimentos que eles vêm no momento e acaba destruindo alguma coisa, isso está no destino? O ser humano, ele interfere de alguma maneira nisso? Como que a gente pode entender essa questão pelo Espiritismo? Na verdade, o ser humano interfere sim, tendo algumas atitudes, algumas responsabilidades de maior ou de menor cuidado no dia a dia, né, nos trabalhos normais da nossa condição de ser humano encarnado. Mas não podemos nunca duvidar do amparo divino em qualquer situação. Eu costumo
fazer com que a gente lembre quando a gente está num caminho que talvez não seja muito certo, estamos utilizando o GPS e acabamos não fazendo aquilo que o GPS está mandando. E ele Sim. calmamente nos retorna ao caminho certo, ao local que nós teremos que chegar aonde nós estávamos programados ou estávamos querendo seguir. Então, independente de tragédias, independente de coisas desagradáveis que acontecem no nosso dia a dia, mesmo estando errada a parte material, que não se sabe, não é o caso que está se falando aí, estamos generalizando por conta da visão espírita, né? Mesmo a gente estando nesse caminho errado ou fazendo coisas que não são mais certeiras do que como deveria ser, a espiritualidade, o nosso Pai Maior, vai nos encaminhando para que o resultado acabe sendo melhor do que aquele que seria sem proteção nenhuma, que não é coisa que acontece, né? Uma vez que estamos encarnados, estamos debaixo da proteção de Jesus, governador do nosso planeta, e, logicamente, do nosso Pai Maior. Então, tem coisas que precisam acontecer para que outras boas venham, e que se renove uma situação, uma localidade, algumas coisas que estão, de repente, estagnadas, e que se abram outras portas que muitas vezes a gente nem espera e nem pensa, e que são muito melhores do que aquelas que iriam acontecer se tivesse parado do jeito que estaria tal ou tal situação. Não sei se dá para entender. Sim, sim, sem dúvida. É o aproveitar da oportunidade para que a gente desenvolva um crescimento. Um crescimento e que coisas melhorem de uma forma que a gente nem esperava e muito mais rápido e grandiosamente. Sim. Não é, Antônio Carlos? Não tem essa visão dentro do que o próprio evangélico, o próprio Kardec fala, que há necessidade de que venha escândalo para que certas coisas mudem, lógico que ai daquele porque o escândalo vier, mas que precisa para que as coisas se modifiquem para melhor. Nada é por acaso, por acaso, sempre tem um objetivo. Eu sempre pensei assim, o objetivo é sempre útil. Deus não deixa que as coisas aconteçam simplesmente para se deleitar com o nosso sofrimento. De repente é para se mexer um pouquinho mais, buscar outras alternativas também, buscar outras situações, né, para poder estar fazendo. A gente vê que, falando desse acidente que teve, né, é uma coisa que todo local está não é previsto, mas predisposto a isso, está predisposto a isso, principalmente num local ali onde tem muitas coisas inflamáveis, né? Tinha sofás, então muitas coisa de madeira, coisa que pode pegar fogo. Então, às vezes um curto-circuito pode fazer com que isso aconteça. Então, talvez para alertar para algo melhor, vamos supor assim. E graças a Deus que não tinha ninguém lá no horário, né? Não aconteceu nada com as pessoas. Exatamente. Acho que isso é o principal, né? A gente trazer aqui essa questão de que nada aconteceu com vidas humanas, né? Foi uma questão material. E, trazendo então essa questão, como que a gente pode entender, Celina, quando acontecem as perdas, né, nas nossas vidas, por exemplo, um caso de pessoas que têm uma idade jovem e que acabam partindo, né? A gente vê que muitas pessoas acabam se perdendo nesse sentido. Uma mãe que perde um filho, um marido que perde uma esposa, perde no sentido de entre aspas, acaba desencarnando. Como que a gente pode entender e o que fazer para que essas pessoas possam continuar a sua vida? Você que de repente aí está ligado na gente, está ouvindo e perdeu, entre aspas, como nós falamos, alguma pessoa querida, mesmo que não tenha sido agora há pouco tempo, mas já faz algum tempo, ainda machuca o seu coraçãozinho. Eu acho que a doutrina espírita é assim tão consoladora, tão maravilhosa para todos nós, nos dando a certeza da continuação da vida, nos dando aquele bálsamo necessário na hora que a dor está tão dolorida e que a gente até tem que deixar doer, mas por um período, não deixando que aquilo consuma a gente, demonstrando até uma falta de fé no nosso Pai Maior e na certeza da misericórdia dele. Então, é a gente acreditar que somos espíritos imortais, que
independente do nosso corpo, das nossas coisas materiais, o nosso espírito vai continuar na evolução, na melhoria, na busca de coisas necessárias para o nosso engrandecimento. Então, é normal a saudade, é normal a dor, tem um período que precisa ser vivenciado, esse luto, né? Independente até de perdas, não só de pessoas queridas, como outras perdas que vêm ao nosso encontro, como seres humanos encarnados, mas que a gente acredite que tudo passa, como o Chico falava, né? Sim. Tudo passa mesmo. A gente vê que até sofrimento tem prazo de validade, porque nós vamos reencontrar aquelas pessoas que amamos e que já voltaram para casa, que é a pátria espiritual. Então, que você acalme seu coraçãozinho, confie nesse Pai maior e peça sempre o auxílio para essa pessoa que foi antes da gente, para que ele siga o caminho dele na evolução, com bênçãos, com luz, com muita proteção, e que o nosso choro e o nosso sofrimento não atrapalhe o desenvolvimento deles que já voltaram para casa. Perfeito. A gente recebeu aqui mensagens pelo WhatsApp. A primeira delas é da Simone Dias, de Suzano, que manda aqui um boa tarde, meus queridos, um forte abraço, carregado de boas energias. Boa tarde, Simone, querida, beijo. E a gente recebeu também da Flávia, que é de Fortaleza. Mandou aqui, boa tarde, queridos. Estou ligada com vocês. As suas consolações sempre consolam nossos corações. Beijos para todos. Celina, suas palavras doces é igual colo de mãe, nos consola e conforta. Beijo, Bacana, Flávia. né? A Flávia aqui também participando com a gente. E você que está ligadinho aí no Pronto Atendimento, se você estiver pelo YouTube ou quiser acessar pelo YouTube, basta pesquisar aí na busca do YouTube RBN TVMM e você vai encontrar a transmissão ao vivo, onde a gente também recebe mensagens, você também pode fazer perguntas. Eu peguei aqui uma mensagem que é da Natália Nasgo, que é do YouTube, e ela diz o seguinte: boa tarde, eu tenho uma dúvida que nem mesmo o centro que eu frequento consegue explicar. Eu tive uma regressão espontânea, sem auxílio aparente de um mentor. Após esse evento, eu cheguei ao espiritismo. Esse evento me causa muita confusão mental, pois reconheço as pessoas da vida passada no presente. Eu gostaria de entender os possíveis motivos espirituais de sofrer essa regressão. O que a gente poderia falar para ela, Antônio Carlos? Olha, Natália, você traz ainda na lembrança atual muitas coisas do seu passado espiritual, né? Algum motivo tem para isso. Não sei, você vê a pessoa com uma outra aparência hoje e de repente liga a ela a algum fato de outras existências. Foi mais ou menos o que eu entendi. Exato. Né? Então, de repente, é para te alertar para alguma coisa. Tem dificuldade de relacionamento com essas pessoas ou não tem dificuldade? Então, de repente, você veio com o compromisso de auxiliá-las em algum momento da vida delas, né? Ou você veio com um compromisso de se Ai, meu Deus, eu só dando um branco de reconciliar com ela. Não, de repente ajudar e ser ajudada, né? Reconciliar com ela. Algum motivo tem para você estar se lembrando, viu, Natália? Né? Então é observar, fazer bastante prece, pedir a inspiração dos amigos espirituais para que você saiba o que fazer em determinados momentos. Mas você tem que aprender uma coisa, viver a vida de hoje, tá? Não fica vivendo o passado. Mesmo que você reconheça e possa ligar algum fato do passado, esse é fato passado. Você tem que viver o presente, tá? Então, senão você não vai conseguir passar pelos que você fazer o que você precisa fazer nessa existência. Então, viva essa existência e o passado talvez é para te alertar de alguma coisa em determinados momentos, mas não fica só se preocupando com o passado. Se preocupe com o presente para você viver bem no futuro, tá? Perfeito. A gente recebeu aqui uma mensagem pelo WhatsApp, Celina, gostaria que você comentasse ela, que é um depoimento, na verdade. Oi, pessoal do Pronto Atendimento, eu sou o Leandro Nasce e eu sou o Leandro. Nasci em berço evangélico, onde passei 26 anos. Passei muito tempo sem religião e com uns 35 anos virei católico. Respeito muito quem é seguidores dessas denominações. Hoje eu tenho 38 anos e conheci o Espiritismo esse ano. Me recordo que há uns 15 anos atrás, que eu achasse um lugar que me desse... Me recordo que há uns 15 anos atrás, procurava um lugar que me desse uma resposta e que fosse um bálsamo. Hoje percebo que encontrei. Apesar de muitos virem com dogmas e taxarem o espiritismo como algo maligno, eu não debato. Eu só digo que o espiritismo não é a entrada para o céu, mas a saída do inferno. Grato por fazerem parte da minha vida. Leandro, que bonita a sua mensagem.
É como a gente fala sempre, o Espiritismo não é contra nada, nem contra ninguém, muito menos contra crenças que sabemos todas têm uma finalidade boa, de amor, né, de transformação para o ser humano melhor. E a religião boa é aquela que transforma a pessoa para realmente um ser humano melhor. Nós que aqui, né, somos uma rádio, uma TV espírita, eu particularmente nasci em berço espírita, então eu gosto muito. Eu, inclusive, falo em alguma das palestras que muitas situações me tiraram assim do fundo do poço e eu estou hoje aqui e onde estou e como estou, inclusive como ser humano, por conta da doutrina espírita. Então, para mim, é uma religião que tira dúvidas, que esclarece muitos acontecimentos na nossa existência, consola mesmo, como a gente falou ainda agora. Então, eu fico feliz que você está conseguindo entender, se sentir melhor e mais feliz no Espiritismo, viu, Leandro? E quem sabe a gente vai conversando mais, liga mais no Pronto Atendimento, nos outros programas também, da rádio, da TV. Quem sabe você vai também se aprofundando mais, daqui a pouco está fazendo um curso dentro da doutrina espírita, se é que você ainda não faz. E nós convidamos você a vir conhecer o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que é o que está na nossa instituição, no nosso complexo aqui inteiro das Casas André Luiz. E olha que interessante que a próxima pergunta que nós recebemos aqui pelo WhatsApp, ela tem a ver com o trabalho que as Casas André Luiz também realiza. Boa tarde, me chamo Jorge e tenho uma pergunta. Um espírito que está encarnado e goza de todas as suas faculdades mentais e físicas e de repente, por conta de um acidente ou uma doença, passa a viver em estado vegetativo durante anos em cima de uma cama, esse espírito tem consciência do estado que seu corpo físico se encontra? Se sim, isso se torna para ele um tormento? Jorge, né? Jorge. Olha, Jorge, o espírito ele é consciente, ele sabe. Então, ele teve uma vida até determinada idade saudável, por um acidente ou qualquer coisa parecida, ele perde os movimentos, ou seja, às vezes perde até condições até de conversar, né? Leva aquela vida vegetativa. O corpo. O espírito, ele está consciente, ele vê tudo o que se passa. Agora, vai depender muito a aceitação dele. Alguns vêm com esse compromisso para resgate ou experiência, para adquirir algum tipo de experiência. Quer dizer, só o espírito mesmo vai saber disso lá quando voltar para o mundo espiritual. Mas não é por acaso que ele está passando por isso. Então, algum tipo de aprendizado ele está tirando ali. Agora, alguns aceitam e passam aquele tempo que ele tem que passar nessa situação até o corpo morrer e ele voltar para o mundo espiritual, ficar liberto, porque no mundo espiritual ele é livre, né? Ou outros se revoltam, ficam revoltados mesmo no mundo espiritual, porque enquanto o corpo está vivo, mesmo que ele esteja em estado vegetativo, o espírito está ligado a ele, então o espírito não tem liberdade. Ele às vezes pode até observar, ver o que se passa à sua volta, mas ele não tem como interagir com as pessoas às vezes, né? Então se torna completamente dependente. E isso às vezes é para que é? Para trabalhar o seu orgulho. Às vezes é um espírito muito orgulhoso que precisa passar por essa situação para ver o que é depender dos outros e perceber o amor que outras pessoas têm por ele. Então ele está, de certa forma, tendo aprendizado e resgatando alguma coisa. A compreensão dele é que vai falar mais alto. Se ele compreender aquilo e passar esses anos que ele precisa passar nessa situação sem revolta, ele vai chegar bem no mundo espiritual. Se ele se revoltar, ele vai chegar revoltado no mundo espiritual, né? Quando o corpo morrer. Mas aí vai depender muito dele. Mas amparo ele tem. Quando ele está encarnado com as pessoas que estão encarnadas cuidando dele, estão amparando. E espiritualmente ele tem os amigos espirituais o amparando também. Mas como nós sempre falamos, nada é por acaso. É uma necessidade do espírito e para o bem desse espírito essas situações quando acontecem, tá? Ele complementa aqui a mensagem dele falando: faço essa pergunta porque conheço um senhor que era saudável e de repente adoeceu e há 6 anos vive em estado vegetativo ligado a tubos e sondas. E seus familiares se perguntam por que ainda não aconteceu o desencarne, pois eles não estão mais aguentando ver seu ente querido nessa situação. Eu conheço também uma pessoa, para os encarnados é muito sofrimento, porque está, né, vendo um ente querido ali sofrendo dessa forma. Agora, é uma prova também para os encarnados, tá? Porque você cuidar de um ente querido nessa situação, você sente, você sofre junto. Então, às vezes, o próprio encarnado se revolta, né? De ver o que está se passando.
E para o espírito é uma necessidade, quer dizer, para todos eles é uma necessidade, não é? E pode ter certeza, é um processo evolutivo deles, algum motivo especial para que eles estejam nessa situação, para o bem de todos eles que estão passando por essa situação, né? Perfeito. Nós recebemos um áudio pelo WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem também para o número 11 996433827. Pode mandar aí a sua mensagem em texto ou áudio para o programa Pronto Atendimento. Esse áudio é da Helena Rosa, de Mato Grosso do Sul. Vamos ouvi-la. Bom dia, eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, meu nome é Helena Rosa Machado dos Santos, faço parte aqui de um centro espírita, Allan Kardec, e ontem eu falei com a minha turma lá das casas, nossos irmãos, e pediram para mim pegar a conta, para a gente fazer uma doaçãozinha para casa aí, que queimou também ontem, fiquei muito triste. Mas vocês podem mandar pelo meu zap. E nós agradecemos. Aí a gente vai fazer uma vaquinha e mandar, depositar um pouco, né, para ir ajudando aí. Vamos fazer com todos os irmãos, né? A gente vai ver o que a gente pode fazer. Beijo, fica com Deus. Que bonitinho. Obrigado pela mensagem, Helena Rosa, de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela solidariedade também no grupo que está aí se unindo para poder auxiliar as casas André Luiz. Para você poder auxiliar de alguma forma, principalmente estando no Mato Grosso do Sul, nós passamos aqui duas maneiras. A primeira delas é ligando para o telefone 11 2459 7000. Ali você vai poder ser orientada melhor de como realizar essa doação, ou acessando um site também, que é o casasandreluiz.org.br. Ali tem bem especificado de que maneira essa doação pode acontecer. Isso para o Brasil e para o mundo inteiro, aqueles que se sentirem tocados, né, por esse acontecimento, esse triste acontecimento, que possam fazer também a sua ajuda. Nós vamos agradecer muito a sua participação com a gente. Obrigado pela mensagem. A gente recebeu aqui pelo WhatsApp a mensagem do Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré, e diz o seguinte: boa tarde a todos. Chico Xavier, desde criança, sua mediunidade sempre esteve presente. Por que Eurípides Barçanufo teve sua mediunidade aflorada somente na fase adulta? Como que a gente pode entender essa diferença de afloramento de mediunidade? Olha, Luiz, isso normalmente é um compromisso que o espírito traz, que nem o Chico, ele passou por umas situações muito delicadas, difíceis também, né? E isso para mostrar para ele o mundo espiritual. Então é aquele espírito que veio dócil, o Eurípides Barçanufo também era dócil, também, não estou dizendo que ele não era, né? Mas é uma necessidade do espírito, talvez, para mostrar a mediunidade de cada um, porque o Eurípides ele se desdobrava, ele ia em outros locais. O Chico já era diferente, ele já era mais para escrever livros, via Emmanuel, o André Luiz, né? Então cada um tem uma função, cada mediunidade tem uma função e ela vai aflorar no momento certo, né? E ambos vieram da religião católica, só que o Eurípides ele passou por um tempo um pouco maior antes de isso aflorar. O Chico já começou a aflorar desde pequenininho, né? Então agora dizer por quê, aí é difícil a gente afirmar alguma coisa, né? Não tem como afirmar, mas é compromissos que eles assumiram a partir de determinado momento da sua existência, a começar a trazer as informações do mundo espiritual. Aí é o que eu penso, tá? Não tem nada assim que em livros que diz o porquê que um veio de um jeito, outro veio de outro, né? É importante saber que é um processo muito individual, né? Individual. Cada pessoa vai ter ali a sua necessidade. A gente tem aqui uma mensagem pelo WhatsApp também. Hoje o pessoal do WhatsApp tá mandando bastante mensagem, que é da Georgiana Vieira, de Juazeiro do Norte, Ceará. Obrigado pela mensagem, Georgiana. Ela diz aqui: olá, boa tarde, meus anjos de luz. Às vezes sinto que, por ser consoladora e perturbadora ao mesmo tempo, o entendimento na doutrina pode nos tornar acomodados, pois que, crendo na imortalidade da alma, podemos então sempre deixar para depois algo que não conseguimos resolver agora. O que vocês acham sobre isso? E ela ainda manda um coraçãozinho aqui. Amo vocês. Ah, a gente também te ama, Georgiana. Saudade de você. Fazia um tempinho que ela não entrava em Não contato. participava aqui com a gente, né? Então, realmente a doutrina é consoladora, mas nenhuma hora ela diz pra gente ficar de braços cruzados, viu, querida?
E outra coisa, hoje em dia, mais do que nunca, por conta da transformação do planeta e as nossas transformações também, que estão sendo exigidas com carinho por nosso Mestre Jesus e por Deus, nosso Pai, diz que a gente tem que ter movimento, que a gente tem que ir para frente, que a gente tem que lutar para se melhorar. E melhorar, inclusive, também o planeta, que é onde nós vivemos. Então, jamais a gente pode dizer assim, não, vou esperar para a próxima encarnação. Porque tem espíritos, basta você ler alguns livros de André Luiz, viu, Georgiana? Que estão muitos anos esperando para reencontrar outros espíritos para reajustes, para voltar para a encarnação. Então, a gente não sabe quanto tempo, e tem, olha, 4 vezes mais, 5 vezes mais a população desencarnada do que a encarnada no planeta, muitos na fila esperando o reencarne. Então, perder tempo nunca é legal. Então, nós temos que fazer o nosso melhor agora, sim, porque quando a gente faz o nosso melhor agora, no momento, sem pensar no passado nem tanto no futuro, a gente evolui rápido. Porque aí você não está lembrando de remorsos, não está lembrando de ressentimentos, você não está lembrando de nada ruim que te fizeram ou que você fez, e também não está se preocupando demasiadamente, ansiosamente, com o que pode acontecer depois. Você está fazendo o seu melhor agora. E é o que o Espiritismo pede que a gente faça. Faça o seu melhor agora, porque é o tempo que a gente tem para evoluir e para ser melhor. Não cruzar o braço e esperar, não. Na verdade, é ir para a ação, né? É justamente Sim. esse o convite que nós recebemos. Exatamente. Você que está nos acompanhando, se quiser participar pelo canal de YouTube, é só pesquisar aí RBN TVMM. Estamos ao vivo esperando a sua mensagem. Pode mandar por aqui, que eu estou ligadinho para trazer para o pronto atendimento de hoje. Enquanto isso, recebemos mais um WhatsApp. Dessa vez é da Patrícia. E ela diz: boa tarde. Estou muito desanimada e triste. Eu gostaria de saber o que a lição do desemprego tem para trazer. Eu só queria trabalhar e tocar minha vida. O que nós podemos dizer para a Patrícia? Patrícia, aí é uma lição de paciência, sabe? Porque a gente vê que não é só o Brasil, o mundo está passando por uma situação difícil, né? Falando em relação a emprego, essas coisas. Então, muitas pessoas, né? Mais de 13 milhões de desempregados, pelo que eu ouvi, né? Então, é muita gente desempregada. Então, por que é isso? Para nós exercitarmos a paciência e a perseverança. Porque quando nós começamos a buscar e não encontramos, a tendência é o que é? Nós pararmos, desanimarmos. Não, vamos continuar buscando, vamos procurar buscar aquilo que nós almejamos. Mas tem uma coisa em mente, Patrícia, às vezes nós temos uma determinada profissão e buscamos somente naquela profissão e às vezes aparecem oportunidades num outro ramo, outras coisas. E às vezes nós não pegamos porque achamos que aquilo não é o nosso objetivo. Mas veja bem, a espiritualidade às vezes está encaminhando uma outra profissão para nós termos pelo menos uma renda, para podermos estar buscando aquela que nós almejamos de uma forma mais calma, mais tranquila e sem muitas dificuldades. Então, observa, às vezes aparecem algumas oportunidades em outros setores. Se aparecer, pegue, mas continue buscando o seu objetivo, né? Porque se nós ficarmos só, por exemplo, eu sou engenheiro, eu só quero arrumar como engenheiro, de repente aparece um cargo ali como motorista e alguém me oferece, eu não quero porque eu quero ser engenheiro. E vou ficando cada vez em situação mais difícil. Então, eu posso trabalhar como motorista durante algum tempo para ter alguma renda e continuar buscando me colocar na função de engenheiro, que é o que eu quero, que eu almejo para mim. Então, é observar as oportunidades que apareçam. Não desanimar, ter paciência, porque tudo tem um fim. Né? Então, mesmo o desemprego, uma hora você vai arrumar o emprego que você está buscando, né? Mas você precisa estar em condições. E como é que você vai estar em condições? Harmonizada, tranquila, sem ansiedade, porque às vezes nós estamos tão ansiosos numa entrevista que o entrevistador fala, eu acho que não vai dar certo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, para as entrevistas também, né? Então, é trabalhar isso em você, a paciência, mas continuar buscando sim, né? E fica aqui os nossos desejos de sucesso aí e prosperidade para a sua vida, Patrícia. A gente recebeu uma mensagem da Magda pelo WhatsApp. Ela diz aqui: meu nome é Magda, eu sou casada há 30 anos, tivemos 4 filhos, 3 moças e um rapaz. As 2 primeiras meninas hoje têm 27 e 29 anos e viveram as melhores fases de nossas vidas, em questão financeira. Hoje não temos a vida de antes e elas se afastaram de nós. Às vezes me sinto triste por isso e me culpo. Eu não consigo entender o porquê. Os filhos mais novos têm 12 e 16 anos
e são totalmente apegados a nós. Eu agradeço muito por isso. O que a gente poderia falar para Magda com relação a isso, Celina? Oi, Magda, querida. Que bom que você está ligadinha aí com a gente. Estamos aí vibrando para que você entenda certas coisas e tire realmente tristezas e preocupações do seu coraçãozinho. Veja bem, cada espírito tem o seu grau de evolução, o seu grau de entendimento e de aceitação para as coisas materiais e as coisas da vida. Então você criou todos os 4 filhos com amor, com carinho, juntamente com seu marido, né? Você é casada há 30 anos. Temos certeza que você fez o seu melhor e com a intenção de amor, de mãe, né? De esposa e etc. Então não se preocupe. Se você já plantou a sementinha, né, ensinou que era bom, de repente ensinou também, não sei se você é espírita ou a religião que você esteja nela. Então você já plantou realmente um conhecimento, já disse o que era certo. Tem certas coisas que está fora do nosso alcance, do nosso controle, e nós temos que aceitar. Então continue dando o seu carinho, o seu amor, falando o que é certo para esses filhos que se afastaram. Não deixe você ficar muito tempo afastada deles, não. Porque a energia de mãe é sempre necessária, mesmo eles achando que não querem, que não precise, a gente tem que fazer a nossa parte, viu? Vai atrás, passa mensagem, dá um telefonema, vai visitar e você vai ver que o amor, como o Evangelho fala, sempre vence. Mesmo que não seja agora, mesmo que não seja rápido, como a gente quer que seja tudo rápido, né? O nosso momento não é o mesmo do outro, a fruta cada uma amadurece num tempo. Então, faça o seu melhor, e de novo a gente vai falar, faça o seu melhor e abra mão dos resultados. Peça sempre em prece por todos eles e você vai ver que as coisas mudam, sim. Às vezes demora um pouquinho, mas muda. Mas muda, né? A gente tem uma mensagem do YouTube, da Simone André. Por que eu sonho tantas vezes com meu avô, que já faleceu há muitos anos? Ele faleceu em 98 e ele sempre vem, me abraça e diz que vai me ajudar. É um sonho repetitivo. Olha, Simone, às vezes ele está te visitando, né? Então, o que acontece? O sonho nada mais é, a maioria das vezes, né? É situação que nós estamos vivenciando no mundo espiritual. Agora, observa, você pensa muito no seu avô durante o dia, durante a semana? Aquele dia que você sonhou, aquela noite que você sonhou durante o dia, você pensou muito no seu avô? Isso pode estar interferindo também, se for assim. Se não, eu nem lembrava dele durante o dia, semanas, nem lembrava. De repente, durante o sono, eu sonhei com ele. Então, fatalmente, você está se reencontrando com ele no mundo espiritual. E ele está vindo te visitar e pode estar te alertando. Olha, quando você precisar, eu vou estar te inspirando, orientando para que você tente fazer as coisas corretas, porque o ajudar da espiritualidade não é fazer por nós o que nós precisamos fazer, a gente precisa ter isso em mente. Eles nos orientam, nos mostram o caminho, mas a decisão tem que ser nossa, seguir esse caminho e fazer aquilo que devemos fazer, tá? Então, de repente, é uma afinidade que você tem com esse espírito que foi seu avô, e vocês se reencontram no mundo espiritual constantemente e quando você desperta, o cérebro registra isso, você se lembra de alguns momentos, de algumas conversas que esteve com ele, né? E às vezes por ser um espírito muito afim, né, tem muita afinidade com você, está dizendo, olha, eu estou sempre te inspirando, quando você precisar a gente está junto. Então, você tentar ouvir a sua voz, a consciência, como muita gente fala, que na realidade é o nosso amigo espiritual, muitas das vezes, nos orientando nesse momento. Então, observe bem, né, vê como é que foi o seu dia. Se sonhou com ele, você pensou nele durante o dia, provavelmente ficou gravado no seu cérebro e durante o sono você relembrou dele, mas não quer dizer que você esteve com ele. Se você não pensava nele, de repente sonhou com ele e recordou, é porque tem algum motivo. Ele está mostrando para você, talvez, prestar um pouquinho mais atenção naquilo que vem lá do seu... Você acha que vem do inconsciente, quando na realidade é a inspiração espiritual, né? Perfeito. A gente tem também aqui a participação da Adelazir, do Paraná. Diz o seguinte, pelo WhatsApp: é normal nas casas espíritas as pessoas irem ao centro só para tomar passe? É normal, viu, Adelazir, querida? Um beijo aí para você e para todo o pessoal do Paraná. É normal que, inclusive, as pessoas falam que tem muitos passe, né? Passe. Mas não é o ideal, viu, Adelazir? O ideal é você ir, como o Jerônimo Mendonça falava, não vamos ser vasos de salão, para ficarmos ali só enfeitando o salão.
é legal assistir palestra, eu acho que até é útil e necessário, mas é importante que, em paralelo, tenha um estudo, tenha uma leitura, tenha um auxílio naquela casa que abre as portas para nos receber, para fazer o curso, para assistir palestra. Então, se prontifique, né? Ou se você tem alguns amigos aí que, de repente, estão indo lá só para receber o passe, é importante que a gente tenha a atitude, como a gente falou aqui, né? Como o Júlio falou ainda agora, e termos a ação de auxiliarmos, de servirmos, que é isso que o Evangelho e o Espiritismo pede para que a gente, né, tenha alguma tarefa aí em alguma casa, algum trabalho voluntário e, em paralelo, o trabalho conosco mesmo, de melhoria, né, de exercitar perdão e outras coisas mais que está no Evangelho. A gente tem uma participação também pelo YouTube do Mário Luiz do Rosário. Ele diz o seguinte: boa tarde, caros amigos da TV Mundo Maior. Minha mãe tem mediunidade e nunca desenvolveu ou fez tratamento de desobsessão. Hoje ela se encontra acamada e sem condição de ir ao centro espírita para se tratar. Há alguma recomendação para este caso? Agradeço a atenção de todos. Abraços. Olha, Mário, veja bem, a mediunidade, a gente fala, nunca desenvolveu. Precisa ver, de repente ela era aquela pessoa que usava a mediunidade orientando outras pessoas, ajudando outras pessoas, porque a mediunidade, para nós colocarmos em ação, não precisamos estar num grupo mediúnico recebendo espírito e dando comunicação, né? Basta nós recebermos a inspiração e estarmos passando aquilo que nós estamos recebendo. Então, de repente, ela desenvolveu essa mediunidade de uma outra forma, sem estar trabalhando em um grupo mediúnico. Né? Agora, se diz que ela está enferma, né, e sem condições de desenvolver, é isso? Isso, ela está acamada. Acamada. Então, como fazer? É entrar em prece, né? Fazer prece, pedir para os amigos espirituais que a inspire para que ela possa fazer o que for necessário, para vocês também, de certa forma, em prece, pedir auxílio para vocês terem compreensão do que está se passando com ela. Não pense que o fato dela estar enferma tem relação com a mediunidade. Às vezes não. Só tem relação com a mediunidade quando nós temos uma mediunidade muito desequilibrada, porque aí nós começamos a fazer um monte de coisa errada, né? E os espíritos vão nos envolver e vai nos induzir a fazer isso. E nós vamos fazer porque nós queremos. Aí nós ficamos meio que desequilibrados e às vezes podemos causar até alguma certa alguns transtornos para o nosso corpo, para a nossa saúde, vamos dizer assim. Agora, se ela tem uma vida regrada, se ela tem uma vida equilibrada, não quer dizer que para equilibrado nós não vamos ficar nervosos, de vez em quando a gente fica, viu? Isso é normal, tá? Mas aquela vida normal do dia a dia, sem ser uma pessoa maldosa, sem fazer coisas erradas, pode ter certeza, a mediunidade dela ela vai estar usando sim, às vezes não da forma que nós achamos que deveria ser dentro de um grupo mediúnico, não. Existem tantos médiuns que às vezes nem sabem que são médiuns e são inspirados na hora de orientar, de confortar as pessoas. Está usando a mediunidade também, viu? A gente recebeu aqui também uma participação pelo WhatsApp, que é da Raquel de Santo André, São Paulo. E ela diz o seguinte: boa tarde, amigos do Pronto Atendimento. Reli semana passada o livro Nossos Filhos São Espíritos, pois minhas filhas estão crescidas e percebo que tenho que me preparar para a nova fase. Agradeço pelo programa de hoje, que está ótimo, muito conhecimento. E ela termina com orai e vigiai. Gratidão. Celina, temos que nos preparar quando os filhos começam a crescer? Temos, né? Aí senão entra aquela síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio. Que a gente ouve muita gente dizer que é um pouco de egoísmo de nós mesmos. Raquel, querida, boa tarde para você. Um beijo grande aí. Santo André também, querido. É um local que de vez em quando é bom a gente ir lá visitar. É legal esse livro aí, Nossos Filhos São Espíritos, é um livro muito esclarecedor, muito legal. Às vezes a gente lê um pouquinho, às vezes dá até um pouquinho de desânimo, mas é bom ir até o fim, porque tem muito esclarecimento. E nós vivemos em ciclos na nossa vida. Às vezes precisamos nos adaptar ao crescimento dos filhos, à vinda dos netos e situações diferenciadas. Então, parabéns por você estar aí fazendo leitura, estar investindo em você mesmo e força aí nos seus novos ciclos da sua vida. A gente tem também uma mensagem pelo YouTube, que é da Laisla Oliveira. Gostaria de saber mais sobre a reencarnação. A pergunta é a seguinte: se uma consciência muito evoluída precisa reencarnar na Terra, é possível que ela se fragmente em partes e reencarne em indivíduos diferentes? Ou seja, uma consciência apenas,
mas reencarnada em 3 pessoas. Como que a gente pode entender isso, Antônio Carlos? Não, Laisla, isso não existe, tá? Nós somos individualidades. Eu sou uma individualidade, tenho a minha consciência, a Celina dela, o Júlio a dele, você a sua. Não temos como nos dividir, tá? Os espíritos falam que os espíritos superiores, aqueles espíritos bem de escola mesmo, eles conseguem, às vezes, dar comunicações em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, tipo Bezerra de Menezes. Mas como é que eles explicam? A ideia deles, eles exteriorizam isso, meu Deus, está dando tanto branco. Não, né? eles emanam, né? Irradiam. Irradiam, é isso que eu queria lembrar. Eles irradiam o seu pensamento e vários médios acabam captando esses pensamentos e dando comunicação, às vezes, do Bezerra em 3, 4 locais diferentes, tá? Mas é porque é um espírito já muito preparado. Nós não temos essa condição, não. O pensamento é muito restrito ainda, muito próximo a nós, né? Então, não existe. Mesmo os espíritos superiores, se eles reencarnarem, seja qual for o mundo, um mundo mais superior, ou esse mundo nosso mesmo, eles vão ser uma individualidade e não vão estar se fragmentando em vários, por exemplo, vários Antônio Carlos, várias Celinas. Isso não tem condições, tá? Eu sou uma individualidade, tenho a minha personalidade e cada um tem a sua. E não divide com outros corpos, não. É cada um com o seu corpinho mesmo, né? Perfeito, é uma questão complexa essa, né? Mas acredito que ficou claro aqui para Laisla. Também tem a mensagem da Ana Viana. Ela diz o seguinte, até uma mensagem bastante recorrente, né? A gente recebe aqui pelo pronto atendimento. Eu tenho uma amiga que perdeu seu filho há 1 ano atrás, mas ela não aceita e está sendo muito difícil para ela. O que eu posso fazer para auxiliá-la? Ana, querida, dizer para ela que a vida continua, que ela não perdeu, que eles vão se reencontrar. E, lógico, nós temos que respeitar muito a dor, principalmente das mães, porque perder, entre aspas, de novo, um filho é uma parte dela. É uma dor muito mais dolorida do que se fosse qualquer outro ser que está ali na mesma família, no mesmo rol de relacionamento. Então, dar aquela força para essa mãe, Ana, de que a vida continua, de que o reencontro existe, que Deus não separa as pessoas que se amam e que se ela teve que passar por essa situação nessa encarnação, isso com certeza já foi combinado antes do reencarne. E ela com certeza também tem força para aguentar esse momento, esse período de separação até reencontrar de novo o filho. E que ela não se desespere, porque o desespero dela alcança o espírito que já foi para casa e deixa ele perturbado e triste e agoniado, porque ele não pode voltar, né? Ele cumpriu o tempo que ele tinha que ficar aqui no planeta Terra. E está continuando a missão dele, esperando com certeza também, porque eles também sofrem lá do outro lado, eles também sentem saudade. Então, o desespero dela vai prejudicar e fazer com que o filho sofra. Então, que ela faça prece, que ela se fortaleça nas preces, não só para ela, como para o espírito do filho que partiu antes, né? E já estamos chegando aqui quase ao final do nosso programa de hoje, mas ainda dá tempo de mais uma pergunta aqui para o Antônio Carlos. A Celina estava falando de preces e as pessoas têm dúvidas sobre como fazer prece. De uma maneira simples, como que a pessoa pode começar a fazer uma prece que possa auxiliá-la? Olha, a prece é você conversar com Deus, nosso Criador, conversar com Jesus, nosso irmão maior, ou os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, conversar naturalmente, né? Oh, meu Deus, dá uma luz aí para que eu possa resolver esse problema, dá força para mim para que eu possa superar algumas dificuldades. Isso é uma prece. Ela não é diferente da reza, você ficar postada com as mãos postas ali, falando várias coisas decoradas. Não, a prece tem que sair do fundo do nosso coração, tem que ser uma coisa espontânea. Quando eu falo, meu Deus, me ajude, isso saindo lá do meu coração, tem muito mais valor do que eu ficar rezando 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, simplesmente da boca para fora. Não que não vale a pena rezar o Pai Nosso, Ave Maria, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes nós fazemos a prece simplesmente da boca para fora. Eu estou falando, mas estou com a minha mente em outros locais, pensando outras coisas. Então eu estou pensando num problema que eu vou ter que resolver amanhã e rezando. Isso não resolve, eu tenho que prestar atenção e tem que sair do fundo do meu coração. Então, pedir realmente ao Pai, aos amigos espirituais, a Jesus, aquilo que nós precisamos e estarmos nos ligando a Ele, porque se eu não estiver falando e pensando nos meus problemas, eu não vou estar me ligando a esses seres superiores, eu vou estar me fixando no meu problema, então não vou resolver. Agora eu tenho que elevar o meu pensamento, mentalizar Jesus, aquela criatura que
que é o santo de devoção, seja quem for, né? Mentalizar essa criatura e pedir realmente, mas com prestar atenção e com desejo de receber essa ajuda, né? Porque Jesus disse, batei e abri se vos dá, pedir e você vai receber, mas saiba como pedir também, né? Então saiba como buscar e como que é. A prece tem que ser aquela coisa espontânea, sincera e que saia do fundo do nosso coração. Quero agradecer então, Celina, pela Eu que participação. agradeço, já desejo um ótimo feriado aí para todo mundo. Hoje estou no Maria de Magdala, Rua Pavini Oi, 101. bacana. E amanhã no Amor em Ação, lá em Arujá. Então, quem quiser ir comparecer, acompanhar a palestra da Celina, apareça por Todas lá. às 20 horas. Antônio Carlos, muito obrigado. Bom feriado a todos e até a próxima semana, né? E para você que nos acompanhou, um ótimo feriado. Muito obrigado pela sua participação. Que você possa aí aproveitar desse dia. Sexta-feira estaremos aqui ao vivo com pronto atendimento para você. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.